Graça e paz. Eu sou o missionário Rafael Fernandes e nós estamos estudando o livro do profeta Malaquias. Hoje veremos o capítulo 3, o verso de número 6 a 8, sobre o tema Roubando de Deus. Eu gosto de dizer que nós somos uma contradição ambulante. Nós somos muitas vezes moldados segundo as circunstâncias que nos cercam. Assumimos responsabilidades que não somos capazes de cumprir. Mas, diferente de nós, que mudamos constantemente, Deus é imutável. E existem algumas características ou perfeições ou atributos de Deus que, embora nós possamos imitar, não fazemos isso com perfeição. Por exemplo, o versículo de número 6 inicia com a seguinte sentença: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias ele retrata a imutabilidade de Deus. Diferente de nós, Deus ele é fiel às suas promessas. Deus ele não muda segundo as circunstâncias como nós mudamos. Deus não é como o homem que quebra as suas promessas. Aqui nós enxergamos a misericórdia de Deus, pois por causa de sua imutabilidade, Deus não pode destruir totalmente o seu povo. É porque Deus é fiel, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus é imutável que nós ainda existimos, que nós ainda podemos contemplar e esperar as promessas de Deus se realizar. Se fôssemos nós, como uma contradição ambulante, constantemente nós estaríamos quebrando as promessas e assim não cumprindo aquilo que Deus havia já realizou em nossas vidas. Observe que Deus só não os consumiu por inteiro devido à sua imutabilidade. E o que é que Deus fez? Deus fez uma aliança eterna. Esta aliança está descrita por meio de Jacó no versículo. Muitas vezes nós encontramos nas Escrituras a expressão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso nos faz lembrar justamente as promessas que Deus fez aos patriarcas. Os patriarcas eles são constantemente lembrados como símbolo de uma aliança com o Senhor. Foi por causa da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Em algumas variações você também vai encontrar a expressão Abraão, Isaque e Israel. Lembrando que Deus ele muda o nome de Jacó para Israel, que Deus então não os consumiu. Então, sempre que aparece essa expressão Abraão, Isaac e Jacó, é Deus lembrando ali das suas promessas que ele fez e que ele não só tem cumprido, mas também muitas outras ainda irão se cumprir. Entretanto, quando nós olhamos para esse aspecto da imutabilidade de Deus, não significa que Deus ele sempre ignora o pecado, porque Deus nunca, jamais ignora os pecados. Deus não iria consumi-los, ou em outras palavras, não iria destruí-los totalmente. No entanto, eles seriam disciplinados pelo Senhor. Precisamos destacar o fato de que Deus não faz vista grossa para o pecado. Deus não deixa de julgar o homem quando ele transgride sua lei. Pelo contrário, toda transgressão gera uma ação de Deus. E vale lembrar que essa ação de Deus ela é uma ação justa, porque Deus não pode simplesmente fechar os olhos para o nosso pecado. Deus não passa a mão em nossa cabeça e diz assim, olha, tudo bem, continue vivendo do jeito que você está vivendo, não virá consequências sobre sua vida. Deus não faz isso, pelo contrário, ele traz a disciplina a todo filho a que ele ama. Então a disciplina é prova também do amor de Deus para conosco. No verso de número 7, ele diz o seguinte: desde os dias de vossos pais. O que Malaquias faz aqui? Malaquias ele expõe o desvio moral e espiritual da nação. A geração a qual Malaquias escreve havia abandonado os estatutos do Senhor. Observe o início do versículo, justamente quando ele diz: desde os dias de vossos pais. Um dos problemas revelados aqui é a frouxidão e a indisciplina dos pais em conduzirem seus filhos no caminho do Senhor. E é interessante esse aspecto porque muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: olha, mas eu criei meu filho na igreja e agora ele não está mais nos caminhos do Senhor.
E aqui existe um grande erro, porque filhos eles não são criados na igreja, eles são criados em casa. O ensino bíblico da igreja é um complemento, ou deveria ser um complemento daquilo que nós já ensinamos aos nossos filhos em nossos lares. E nós podemos falar em três esferas, né, desse conhecimento, ou dessa busca por esse conhecimento. Primeiramente, questão individual, né, cada um, né, ensinar o seu filho e também nos doutrinar em relação a isso, em uma busca pessoal por Deus. Temos a busca familiar, né, ali no culto doméstico, como família, instruir nossos filhos, nos alimentar da palavra de Deus, e depois o culto público, o momento onde as famílias se reúnem para juntas adorarem e buscarem a Deus. Então, desses três, o mais importante é, né, esses dois primeiros, o particular e o familiar, né, mas nem sempre acontecem assim. Mas essa geração então havia abandonado esses princípios e, consequentemente, os filhos, né, daquela geração também haviam se afastado de Deus. E Deus responde então essa pergunta deles, esse questionamento deles, com um chamado ao arrependimento. Ele diz: tornai-vos a mim e eu me tornarei para vós outros. O que é que Deus está dizendo? Mudem suas atitudes e eu derramarei sobre vocês as minhas bênçãos. Vale sempre lembrar, né, porque é necessário sempre que nós falamos sobre as bênçãos de Deus, nós também falarmos sobre as maldições ou as implicações da desobediência. Porque o Evangelho ele é um pacote completo, ele não fala apenas sobre as bênçãos de Deus, sobre aquilo que Deus tem de bom para derramar sobre nossas vidas, mas também fala do juízo de Deus, das consequências da desobediência. Então Deus disse: olha, mudem e eu derramarei sobre vocês as minhas bênçãos. E de fato, Deus espera que nós mudemos, Ele age em nós justamente para que nós venhamos mudar e nos voltar para Ele. Mas eles ali, né, perguntam, né, como podemos voltar? Então a pergunta indica que eles acreditavam que estavam no caminho certo, que estavam praticando aquilo que era justo. Vejam, o homem ele sempre tem a dificuldade, né? O homem aí, né? Estou me referindo tanto ao gênero masculino como feminino, ele tem dificuldade em reconhecer os seus erros, os seus pecados. Tem essa dificuldade de dizer que de fato errou o alvo, errou o caminho a qual deveria seguir. Então, o verso 8 pergunta: roubará o homem a Deus? Pode de fato o homem, né, roubar a Deus? E a outra pergunta que nós podemos fazer dentro desse contexto é: Deus precisa dos nossos recursos? E nós chegamos à conclusão que não é possível o homem roubar a Deus. Então o que isso significa? O problema, embora seja simples, ele é difícil de resolver. Malaquias afirma que eles estavam sim roubando de Deus. E o que é que eles estavam roubando? Eles estavam roubando nos dízimos e nas ofertas. Mas como eu disse, Deus não precisa dos nossos dízimos e das nossas ofertas, até porque tudo, absolutamente tudo já pertence a Deus. E vale lembrar que essa expressão vai simbolizar justamente o fato de que é o homem quem precisa dos recursos e não Deus. Deus ele não precisa de nada nosso, até porque, como eu disse, tudo, absolutamente tudo já pertence a Deus. Então, vamos ver aqui o que é que significa essa frase, né? Não há nenhuma contradição aqui. O que Malaquias está afirmando é que é o homem que precisa dos recursos e não Deus. Vamos lá. Os sacerdotes e os levitas, eles supriam as suas necessidades através dos dízimos e das ofertas. A palavra dízimo ela vem do termo hebraico que quer dizer 10. Então, o dízimo é nada mais nada menos do que 10%, né? Dentro do contexto da época, era 10% dos grãos, 10% dos frutos, 10% dos animais ou 10% do dinheiro de uma pessoa, como está descrito lá em Levítico capítulo 27, versos do 30 ao 34 e também lá em Neemias capítulo 13, verso de número 5. Vale lembrar, né, que a tribo de Levi ela não tinha herança na terra. O propósito dela era justamente transmitir, ensinar a lei de Deus ao povo.
Então eles tinham suas necessidades atendidas justamente dos dízimos e das ofertas que chegavam ao templo. Uma vez que eles estavam negligenciando isso, né, que as pessoas não estavam levando os dízimos e as ofertas da maneira correta que Deus havia instituído, então muitos levitas e sacerdotes tinham que abandonar o serviço sacerdotal, buscar alguma forma de obter o recurso para sustentar a sua família e, consequentemente, a nação perdia porque eles se afastavam dos princípios, dos mandamentos do Senhor. Então era um declínio moral e espiritual. Então era por isso que os levitas eles não tinham ali uma função, né, no sentido de não ter um trabalho, mas eles exerciam uma vocação dada ali pelo próprio Deus para que eles tivessem ali o seu sustento e a sua manutenção. Havia no templo, vale sempre destacar também isso, depósitos especiais para guardar os grãos, guardar frutos e guardar também o dinheiro que o povo levava para o Senhor em obediência à sua lei. Então, se as pessoas não queriam carregar, né, produtos pesados, elas podiam então ali convertê-los em dinheiro, mas deviam ali acrescentar 10%, 20% melhor, só para certificar-se de que não estavam lucrando nem roubando de Deus. Lá em Levítico capítulo 27, verso 31, descreve essa prática. O dízimo anual ele também era entregue aos levitas, está registrado lá em Números 18, 21 a 24. E eles, né, os levitas, por sua vez, eles também davam aos sacerdotes o dízimo daquilo que recebiam. Né? Depois você também pode ver esse contexto no capítulo 18 de Números, verso 25 a 32. Então, os levitas também, né, os sacerdotes também dizimavam, né, eles entregavam ali o dízimo ao Senhor. E isso é pedagógico, porque muitas vezes, né, nós temos líderes que eles não dão o dízimo. Ora, nós também entregamos, devolvemos a Deus aquela 10%, né, como geralmente nós chamamos o dízimo. Nós entregamos também a Deus e é interessante nós falarmos de entregar uma coisa que já pertence de fato a Deus. Mas vamos ver algumas outras características. Como era usado e administrado o dízimo? Bem, quando um adorador levava o dízimo ao templo, ele podia usar parte dele para desfrutar uma refeição especial com sua família e os levitas. Né? Vale sempre lembrar que boa parte ali do que era entregue, né, como dízimo era de produtos de alimentos. Né? Então a família poderia ali dizer assim, olha, vamos partilhar, né, uma parte desse alimento com a família sacerdotal e fazer ali uma refeição, um momento de comunhão com os levitas, e também era uma prática daquela época. Era uma refeição especial. Você pode ver essa prática lá em Deuteronômio capítulo 12, versos de número 6 e 7, 17 ao 19. E também a cada 3 anos o dízimo devia ser levado a um líder local a fim de ser usado para os pobres. Né? Então havia também ali uma forma de assistencialismo, cuidando dos pobres que muitas vezes existiam ali naquela terra. Vale sempre lembrar que dar o dízimo é um gesto de adoração que vem desde a ocasião em que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo que Melquisedeque era o representante do Deus Altíssimo. E é interessante, né, porque Melquisedeque, né, chamado ali o rei de Salém, ele é um tipo de Cristo. Alguns acreditam inclusive que era o próprio Cristo antes da encarnação. Hebreus também vai falar sobre Melquisedeque. Melquisedeque é um rei que nós não sabemos de onde ele veio, né, quem era a sua linhagem, e ele aparece ali como essa figura que recebe ali esse dízimo das mãos de Abraão. Ele deu o dízimo a Melquisedeque porque reconheceu que Melquisedeque era de fato superior a ele. Então existem aí algumas características que apontam que possivelmente Melquisedeque era na verdade Cristo antes da encarnação. Uma outra pessoa também que aparece ali dando o dízimo antes da lei, né, antes do dízimo ser instituído na lei, é Jacó. Jacó ele fez um voto ao Senhor de que daria o dízimo, lá em Gênesis capítulo 28, verso 22, de modo que essa prática ela é anterior à lei de Moisés, ou seja,
o dízimo ele não é dado apenas porque está na lei, né, escrita lá no Antigo Testamento. Mas também vale destacar que o dízimo ele foi incorporado de forma oficial à lei de Moisés por parte da adoração de Israel. Então, ao levar os dízimos e ofertas, as pessoas não estavam apenas sustentando o ministério do templo, mas também dando graças a Deus pela provisão abundante de suas necessidades. Então, o dízimo é um ato de adoração, de render graças a Deus, de render louvor a Deus, de ser grato a Deus, porque se nós temos para entregar ali no templo, é porque primeiro Deus nos abençoou, né? Tudo veio de fato das mãos do próprio Deus. Mas ao longo dos séculos, né, o dízimo ou as pessoas começaram a cometer pelo menos dois erros em relação ao dízimo. O primeiro deles é o legalista, né, que é o legalismo. O que é que faz o legalista? Os legalistas eles obedeciam à lei com tanto escrúpulo que, assim como os fariseus, davam o dízimo até das mais minúsculas ervas de seu jardim. Né? Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 23, verso 23 a 24, crendo que sua obediência lhe conquistaria justiça diante de Deus. Então é muito comum muitas vezes as pessoas darem o dízimo, né, para obter algo de Deus, né, para se parecerem mais justas diante do Senhor. Eu lembro de uma família que nós recebemos alguns anos atrás, quando a gente estava em outra congregação, que eles tinham vindo de uma outra denominação, e uma vez o patriarca daquela família me disse o seguinte: pastor, eu preciso do envelope de 10, do envelope de 20, do envelope de 50 e do envelope de 100. E aquilo deu um nó na minha cabeça, eu não sabia o que é que ele queria. Eu disse: irmão, me explique melhor isso. E ele então falou que na antiga igreja que ele frequentava tinha vários envelopes, e à medida que, quanto maior, né, a quantidade do envelope, o valor ali do envelope, você tinha alguns privilégios a mais na igreja, inclusive até na questão da administração de onde você se sentava, né? Quanto maior fosse a sua oferta, você estava ali mais próximo ali do altar. Eu disse assim: irmão, olha, aqui nós só temos um único envelope, né, e você vai recebê-lo, né, quando você se tornar membro da igreja, e você pode então, né, contribuir com a obra do Senhor. E era interessante que todo culto, mas todo culto mesmo sem falta, não importava se era no final de semana ou se era durante a semana, esse irmão ele trazia ali uma oferta, né, porque ele tinha sido doutrinado que todas as vezes que ele fosse à igreja, ele tinha que dar, né, algum valor. E demorou um pouco para ele entender, né, que não precisava daquilo todas as vezes que ele fosse ao culto, né, ele tinha que dar alguma coisa, de forma que no início eu ficava até constrangido, né, porque ele vinha até a frente e queria falar que estava deixando o dízimo. Só, irmão, não precisa, apenas entrega e volta para o seu lugar. Então existem essas questões, muitas pessoas são enganadas, são roubadas, né, por estarem aí, né, seguindo, né, homens falhos, homens que estão aí de fato, nesse caso aí, não só roubando de Deus, mas roubando também do homem. Então nós devemos ter esse cuidado. Mas ele também fala, né, de um outro problema, né, da negligência. Os descrentes eram negligentes em dar o dízimo, e sua desobediência a Deus privava o ministério do templo dos recursos necessários para a sua comunidade. Para lembrar, né, que quando somos negligentes nessa área, não somente, né, o templo, né, no sentido a comunidade sofre, porque hoje há uma demanda, né, em relação a isso. Por exemplo, quando nós frequentamos um ambiente de culto, né, o templo físico, no sentido de ser o lugar de adoração, existem algumas demandas, né? Por exemplo, nós temos água, energia, tudo que envolve a manutenção do templo, manutenção de itens, enfim, né? Você deve saber o que é necessário para manter a estrutura. Então, quando nós negligenciamos essa parte, nós estamos ali prejudicando de fato aquilo que deveria acontecer, né? A falta de recurso
que não está sendo ali entregue vai refletir de alguma forma. E vamos ainda além, né? A gente vai ver isso mais na frente. Os órfãos e as viúvas, né, estavam sendo abandonados nesse sentido. Vale lembrar que parte dos recursos que entravam ali no templo supriam também não só as necessidades dos levitas e sacerdotes, mas também dos órfãos, das viúvas e alguns estrangeiros que não tinham ainda terras, não tinham como cultivar, não tinham como plantar, pessoas pobres. Então, esses recursos também prestavam ali aquela assistência. Vale lembrar que os tempos eram outros, né? Não tinha as assistências que muitas vezes nós temos nos nossos dias. Então, quem supria essas necessidades era justamente a igreja, era justamente o Senhor, através dos dízimos e ofertas que entravam ali no templo. Vale lembrar também, né, que quando Neemias voltou a Jerusalém, os depósitos do templo estavam vazios e muitos sacerdotes e levitas haviam abandonado o serviço para voltarem para casa e trabalhar em seus campos a fim de prover para suas famílias. Você depois pode ver esse texto lá em Neemias capítulo 13, verso de número 10. Então, o que estava acontecendo ali? O povo havia prometido de forma solene que daria o dízimo. Neemias vai destacar isso no capítulo 10, verso 34 a 39. Mas eles não estavam cumprindo a sua promessa. É triste muitas vezes, né, nós vemos que as pessoas elas se comprometem, né, de que estarão ali suprindo as necessidades da igreja, né, mas não cumprem, e todo aquele planejamento financeiro, orçamentário, vai por água abaixo por causa da nossa infidelidade. E Deus havia dito que se eles fossem fiéis, né, eles derramariam bênçãos sem medidas. Ora, então, se Deus, né, é fiel, é imutável, ele vai cumprir a sua promessa. O problema justamente está em nós, né, está no homem, que vai pensar primeiramente nele, depois vai pensar, né, naquilo que de fato pertence ao Senhor. Mas ainda há outras implicações. Vamos lá. Algumas pessoas, né, dizem que não há nenhum mandamento de dar o dízimo no Novo Testamento. Será que isso é verdade? Vamos olhar então, né, para esse texto de 1 Coríntios capítulo 16, verso de 1 a 2. Esse texto ele sugere a contribuição proporcional, ou seja, conforme a prosperidade, né, conforme a prosperidade que cada um de nós temos. Mas de fato, o Novo Testamento ele não apresenta nenhum mandamento explícito para que a igreja, né, dê ali o dízimo. Isso não significa que nós então não temos nenhuma obrigação, né? Existem mandamentos de Deus, Deus não precisa dizer assim, olha, você tem que fazer isso, né? Tá ali, tá claro, embora não esteja como um mandamento, né? Então, e ainda mais, né? O texto diz assim, olha, não dê apenas, né, nesse texto de 1 Coríntios, né, não dê apenas 10%, mas conforme a sua prosperidade. Existem algumas comunidades que não dão mais o dízimo, no sentido de ser estritamente ali 10%, você fazer ali o cálculo de 10% literalmente e dá. Mas eles vão além, né, segundo a sua prosperidade, né, aquilo que de fato está no seu coração. E existem alguns lugares, inclusive alguns outros países, que é feito um orçamento anual, né, um planejamento anual do que vai ser investido durante aquele ano, e aquele valor, aquele montante é dividido ali entre as famílias da igreja. E algumas famílias se comprometem até com um valor a mais do que às vezes elas poderiam dar, digamos assim. Enfim, então vai depender justamente desse novo entendimento, né, dessa nova característica, ou seja, de dar conforme a sua prosperidade. Então não há, de fato, um mandamento explícito dizendo assim, olha, dê o dízimo como ele fez no Antigo Testamento, mas a perspectiva continua a mesma, né? A igreja ela contribui com gratidão, com louvor e vai além dos 10%. Há um outro texto em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, onde Paulo ensina a contribuição pela graça, que certamente vai além dos 10%. Muitos cristãos eles acreditam então que se os fiéis, sob a antiga aliança, davam o dízimo, ou seja, davam 10%, então como cristãos, sob a nova aliança, podem começar com qualquer quantia abaixo disso.
Ou seja, nós temos hoje muito mais, né, graça, muito mais bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Então, 10% é o mínimo, né? Alguns comentaristas dizem assim, né? 10% era o teto, né, do Antigo Testamento. Sobre a perspectiva do Novo Testamento, 10% é o piso, ou seja, é o valor mínimo que nós podemos dar por aquilo que Deus tem nos dado, pelo aquilo que Deus já nos deu, já nos abençoou. Então, analise essas questões em sua vida. Mas como de praxe, eu faço sempre 3 perguntas para a nossa conclusão e reflexão. Primeiro, tenho imitado as perfeições de Deus? Né? Quais aqueles atributos que Deus compartilhou conosco, que nós temos imitado? Será que temos imitado com perfeição? Segundo, tenho reconhecido os meus erros e buscado o perdão de Deus? Né? Como nós vimos no texto, eles perguntam, né, como podemos voltar, né, a Deus? Às vezes nós não reconhecemos que precisamos voltar para Deus, que pecamos contra o Senhor, que erramos o alvo, que erramos o caminho e precisamos então buscar o perdão de Deus. Então precisamos reconhecer diariamente os nossos erros e buscar o perdão de Deus. E por fim, tenho sido fiel na adoração e entrega do dízimo, né? Será que tem sido pesado muitas vezes para mim, né? Tem pessoas que elas ficam dizendo, olha, é muito pesado, se eu entregar vai faltar. Então, será que eu tenho sido fiel, né, nesse ato de adoração? Não é simplesmente dar o dízimo de qualquer jeito, mas é com sinceridade, né, crendo que Deus ele tem nos abençoado de forma abundante. Por isso nós temos para devolver, né, entregar ali aquilo que já pertence a Deus, porque devemos sempre lembrar, né, os 100% pertence a Deus, né, 10, né, nós entregamos a Deus e 90 nós administramos, de modo que devemos administrar de uma forma que glorifique e exalte a Deus. Algumas pessoas dizem assim, olha, já dei o que pertence a Deus, o restante então eu me viro e eu posso usar de qualquer jeito. Devemos usar também os 90% que fiquem em nossas mãos de modo que glorifique e exalte ao Senhor. Então que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Nós ficamos por aqui e na próxima semana, se Deus assim permitir, nós daremos continuidade ao estudo no livro do profeta Malaquias. Que o Senhor te abençoe.